Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês um texto de Jeremias, capítulo 8, em que o profeta continua declarando suas percepções proféticas e vai mostrar que por mais que haja solução e cura para o povo de Deus, essa cura não viria através da própria força, da sabedoria ou dos recursos, da própria capacidade do povo, mas sim através de voltar o seu coração para o Senhor, para aceitar os planos que Deus tinha para eles. Isso é ao mesmo tempo um chamado para nós nos voltarmos a Deus e ao mesmo tempo uma palavra de conforto aos nossos corações, de que por mais que nós não vejamos possibilidades humanas, por mais que nós não sejamos fortes o suficiente, por mais que nós não tenhamos os recursos que pareçam necessários, nós podemos confiar no Senhor, esperar com o nosso coração em paz nele, porque ele tem cuidado de nós. Não estamos dizendo que seja fácil, que seja simples, mas nós queremos te encorajar juntamente conosco, orar pelas nossas famílias, colocar nossas causas diante de Deus, sabendo que o Senhor está sempre conosco e Ele tem cuidado de nós. Amém. O profeta Jeremias tem criticado a falta de religiosidade e a confiança do povo de Deus em suas próprias capacidades, chamando o povo de Deus a se voltar para o Senhor com o coração quebrantado, contrito e receber do Senhor a salvação, os planos, as boas promessas que Ele tem para cada um de nós. Então medite conosco hoje, vamos ler Jeremias capítulo 8 e ao final dessa leitura também queremos concordar com seus motivos de oração e orarmos pelas nossas famílias juntos. Sim, vamos orar então pedindo para que o Senhor abençoe esse tempo que nós temos aqui juntos, esse devocional, e que nós possamos, como nós temos falado aqui vários dias, ter os ouvidos abertos para nós ouvirmos, não ter o ouvido fechado como esse povo que Jeremias declarava a palavra de Deus, e que nós possamos ter olhos para ver e um coração de discernimento, que Deus nos dê discernimento do que Ele tem a nos falar através das profecias do profeta Jeremias. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração, Pai, que tenha entendimento e discernimento para nós ouvirmos a Tua palavra e aplicarmos na nossa vida, entendermos, Pai, o que o Senhor tem para nós e a nossa família. Ajuda-nos a viver, Pai, os Teus planos, os Teus propósitos. Ajuda-nos, Pai, a dizer sim para o que é do Senhor e não, Pai, para aquilo que não pertence a Ti, aquilo que não agrada ao Senhor na nossa vida. Nós apresentamos a Ti todo esse momento de live e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco a leitura de Jeremias capítulo 8, que diz assim: Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros dos céus, que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão estercos sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, declara o Senhor dos Exércitos. O profeta Jeremias segue reafirmando que se o povo continuar voltando as costas para Deus, com o coração orgulho, rejeitando o chamado de Deus para se arrependerem, as consequências seriam piores, seriam péssimas para eles. Verso 4 diz assim: E Deus continua: diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança como um ímpeto na batalha. Até a cegonha nos céus conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não me conhece, o meu povo não conhece as exigências do Senhor.
Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que pode ser definida de várias formas, inclusive a aplicação do conhecimento, da inteligência que uma pessoa tem para a solução de problemas práticos e para escolhas que vão resultar em um futuro melhor, partem de um temor do Senhor, nunca de simplesmente de pura ciência ou de instrução ou de capacidade própria. Então o profeta os lembra, se eles têm rejeitado a palavra de Deus, como eles podem se declarar sábio? Como um povo pode achar que tem sabedoria se antes de tudo não está voltando o seu coração para o Senhor? Por isso eu entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. E aqui o profeta repete o que era declarado naqueles dias pelos falsos profetas. Paz, paz, eles dizem, quando não há paz. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E essa fala nós já vimos também em outra parte da profecia do profeta Jeremias, ele falando que os profetas falavam mentiras e não se sentiam envergonhados, não se coravam, igual quando nós ficamos com vergonha e ficamos corados, ele fala, nem sequer eles se coram de fazer o que eles estão fazendo. E aí diz, eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Porque estamos sentados aqui, reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfolegar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha ali mais o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Esse final a gente não consegue compreender exatamente se o profeta está chorando pelo seu povo ao olhar para Jerusalém e o povo de Judá, ou se ele está expressando o próprio coração de Deus. Eu creio que são as duas coisas. O profeta chorava sentindo a dor que estava no coração do Senhor, porque o povo estava enfermo e não queria experimentar da cura verdadeira que Deus poderia dar a eles, mas confiavam na sua própria força, confiavam nos seus próprios recursos, na sua própria religiosidade, ao invés de se voltar sinceramente com seu coração para Deus. Sim, falsos deuses e ídolos são apontados claramente na profecia de Jeremias e de outros profetas também como algo que entristeceu o Senhor e fez com que o Senhor trouxesse
tratamento com o seu povo, com que o povo experimentasse juízo da parte do Senhor. Então que nós possamos hoje nos voltar para o Senhor para pedir a Ele que nos mostre o que há em nossas vidas, o que há na nossa família que precisa ser restaurado, que precisa ser ajustado ou talvez até mesmo curado, mas nós não estamos usando os medicamentos corretos, não estamos usando os recursos corretos, principalmente nos voltar para o Senhor com a nossa oração, com a nossa adoração e buscar dele aquilo que ele tem de solução para os nossos problemas. Seja o que for que você tenha hoje como uma preocupação, como uma ansiedade no seu coração, eu e a Rafa queremos orar por você, pela sua família e te convidamos a colocar essa causa agora diante do Senhor. Vamos nos voltar para Ele, pedindo a Ele a sabedoria. Amém. E a promessa do Senhor é que Ele vai dar abundantemente sabedoria a todo aquele que lhe pedir. Vamos pedir a Deus quais são as soluções, qual é o tempo que Ele tem para nós, ao invés de fazermos como o povo de Judá naquela época, que no seu estarem ocupados em tentar resolver os seus problemas, em tentar usar os seus próprios recursos, a sua própria influência, acabaram deixando o Senhor de lado. É lógico que há momentos em que nós vamos tomar decisões, em que nós vamos ser responsáveis e fazer aquilo que é a nossa parte, e a paz de Deus é que vai nos guiar nessas decisões, nesses momentos. Mas também precisamos nos lembrar de voltar para o Senhor com oração, com ações de graças pela bondade dEle e pedir a Ele a sua ajuda e a sua sabedoria. E é isso que nós queremos fazer agora, apresentando nossas famílias ao Senhor. Sim, vamos orar então. Bom dia para todos vocês que estão online conosco. Eu vi que está o seu Humberto, a irmã Maria Lúcia, a irmã Alejandra, a Letícia, minha amiga aqui de Austin, a Cris, lá de São José dos Campos. Um abraço para todos vocês e todos vocês que estão aqui e que irão entrar também. Vamos colocar diante de Deus nossos corações, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Sim. Ele disse que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Algumas vezes nós nos sentimos talvez abandonados, deixados, mas Deus prometeu e o que Ele promete Ele cumpre. Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Pode um pai ou uma mãe abandonar, mas Deus nunca nos abandonar. E nós sabemos, quem é mãe aqui, o cuidado, o amor que nós temos pelos nossos filhos, mas Deus, Ele diz que Ele nunca deixaria e estaria sempre conosco. Amém. Então vamos orar, colocar, como o Tiago disse, nossas situações, as causas, as nossas alegrias, mas também o que tem trago tristeza ou até mesmo ansiedade. Sim, eu vou reler apenas o último verso 28, quando questiona: não há bálsamo em Gileade, não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Esse bálsamo remete à unção do Espírito Santo. Esse médico fala do próprio Jesus, que pelas suas feridas nos curou. Amém. Mas nós precisamos nos voltar com fé para o Senhor, colocar nossas orações com ações de graças diante dele, para experimentarmos dessa cura, seja em qual área da sua vida ou da sua família em que você precise hoje. O que o Espírito Santo está falando com você. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças por saber que o Senhor é aquele que nos promete a cura, que o Senhor é aquele que está sempre presente conosco e que pode nos restaurar, solucionar qual problema for e realizar milagres para que através da nossa história o teu nome seja glorificado. Amém, meu Pai. Obrigado, Pai, por nos chamar a nos voltarmos para o Senhor, quando muitas Senhor. vezes no nosso dia a dia estamos atarefados, preocupados e até mesmo distraídos, tentando fazer aquilo que nós podemos conquistar com as nossas próprias mãos, enquanto simplesmente o que o Senhor precisa ou deseja é que nós nos voltemos para o Senhor com ações de graças, com as nossas súplicas e apresentemos ao Senhor as nossas causas. Então, nessa manhã, eu e a Rafa apresentamos ao Senhor cada pessoa que está conectada conosco, orando pela sua família, oramos, Pai, pelos seus filhos, Senhor, oramos por aqueles que têm os seus netos, pelos casamentos que são apresentados ao Senhor e pedimos a tua paz sobre cada lar, Pai, representados por cada uma dessas pessoas que estão orando conosco. Pedimos as soluções do Senhor, pedimos a sabedoria que vem do alto. É promessa do Senhor que todo aquele que te pedir sabedoria receberá abundantemente. Então venha, Pai, onde a nossa inteligência, onde o nosso conhecimento não é suficiente, onde as nossas amizades e influências não são capazes, nós pedimos que o Senhor intervenha com o teu poder. Toma nossas famílias em tuas mãos. Recebe, cada causa, cada motivo de oração agora apresentado ao Senhor, cada nome apresentado diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor realize verdadeiros milagres, manifeste o seu poder de forma extraordinária, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa história.
Oramos por um Senhor dia Jesus. abençoado, pela tua bênção sobre essa nova semana que iniciamos hoje, pedindo sobre a nossa família a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano. Paz que guarda nossos corações Sim, e meu Pai, pensamentos em nome de em Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção que nos enriquece e não traz dores, e que o Senhor guarde a nossa família, o nosso Amém, lar, Senhor, tudo aquilo que guarde, toma o Senhor. nosso nome sob os teus cuidados. Abençoamos essa pessoa que ora conosco a Amém, glória. recebe, Declaramos, Senhor, Pai, cada um, no sabedoria nome do de Senhor, Jesus. o teu poder em ação e os milagres necessários sobre essa família, Pai. Entregamos ao Senhor nossas orações com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje, quando o Graças Thiago a estava Deus. orando, agora eu senti o desejo de orar também por saúde física, emocional e espiritual. Muitas vezes nós temos sido atacados em nossa saúde emocional, nos nossos pensamentos, tudo isso. E muitas vezes no físico. Eu vi ali que a Cristina pediu oração pela saúde dela. E talvez você está aqui conosco e tenha necessidade de algum pedido de saúde. Mas também eu gostaria de colocar o pedido de saúde emocional ou talvez espiritual que você tem precisado. Vou orar. Agora, por favor. Vou estar orando. Vamos Pai, em orar. nome de Jesus, reunidos Em nome de aqui em Jesus. oração, nós queremos saber, Pai, nós certo. queremos pedir ao Senhor, que sabemos que tem esse óleo de Gileade, essa unção de cura, o Jeová, que é o Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor pode ir aonde os médicos não podem ir, o Senhor pode ir, Pai, o que talvez uma medicação não está fazendo efeito, o Senhor pode, Pai, ativar, curar, transformar, Pai. Em nome de renovar, Jesus. Pai, arrancar Assim ou seja. colocar aquilo que precisa Toca, ser Pai. colocado em nossos corpos. Então eu oro pelos meus irmãos e irmãs que necessitam agora de uma cura física, que o Senhor toque no órgão, Pai, que eles precisam. Traga, Pai, restauração e que esse órgão volte a funcionar Assim da seja. forma que ele Em precisa nome de funcionar, Jesus. Pai. Que essa parte do corpo funcione e haja como foi criado, Pai. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Então que ele volte, Pai, a funcionar assim como ele foi tecido, organizado, Pai, planejado e feito por Ti. E eu quero orar também, Pai, por qualquer pessoa que tem tido ataques na sua mente, seja nas emoções, tendo emoções negativas, Oramos, seja Pai, pensamentos, em nome do até Senhor mesmo Jesus. pensamentos suicidas, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos a vida e a vida abundante que só o Senhor Em tem. nome de Declaramos Jesus. fé, Em declaramos nome de esperança, Jesus. declaramos, Em Pai, que nome essa do pessoa Senhor se sente amada, se Assim sente seja, aceita, Pai. se sente inclusa em Oramos Ti, em Pai. O tua Senhor é o bênção. Deus que nos acolhe, é o Deus que nos aceita, é o Deus que nos ama e cura. Traga, Pai, pessoas para demonstrar o Teu amor ao Sim, redor Pai. dessa pessoa e que haja paz e esperança e que todo pensamento, Pai, que é pensamento mentiroso, vá para longe, em nome de Jesus. Tira todo ataque da mente, toda voz, Pai, enganosa e que a voz do Teu Espírito é que tenha lugar, Pai, espaço no coração e na mente dessa pessoa. E eu peço também, Pai, por aqueles que precisam de cura espiritual, ou um perdão a ser liberado, ou uma libertação a acontecer, que em nome de Jesus, Pai, essa pessoa esteja se sentindo livre e liberta. Assim Em seja, nome em de nome de Jesus, Jesus. nós declaramos liberdade, libertação, Em nome de cura, Jesus. liberação de perdão. Em Tira nome de tira Jesus. todo o peso, Pai, que nome possa de haver nessa alma, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, desejando, Pai, que nós possamos conhecer, sim, quem é o nosso Jeová Rafá, quem é esse Deus que tem esse bálsamo de Gileade. Em nome de Jesus, traga cura, Pai, e restauração Assim seja, completa Pai, em sobre a nome nossa do Senhor mente, Jesus. sobre o nosso corpo e sobre o nome de nosso Jesus. espírito. É o que nós te pedimos nesse dia, que essa semana, Pai, seja uma semana abençoada, de olhos abertos, ouvidos para ouvir, Pai, Assim um seja, coração em de nome de entendimento. É isso que eu peço para mim, para o Tiago, para os nossos filhos e para cada pessoa que tem se unido aqui em fé, em oração conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.